Este programa é livre para todos os públicos. Estamos começando mais um programa Paralelo 30 aqui na FURG FM, na FURG TV. Temperatura em Rio Grande 17,1 graus, sensação térmica de 13,6, a informação da praticagem da barra. A umidade relativa do ar fica em 82%. Última leitura aí das 10 horas e 43 minutos. Dá um dia nublado em Rio Grande. A gente vai conseguindo aí se manter sem chuva ainda durante mais uns dias, apesar aí daquela previsão profética de 150 milímetros de chuva que haveria em setembro, que eu estou torcendo que não aconteça, né? Porque eu já estou quase vendo sapo aqui, não sei vocês. Nós estamos. Não aguento mais. Não aguento mais chuva. Pois bem, vamos começando o nosso programa de hoje, são 11 horas e 4 minutos, e hoje a gente tem mais uma edição do nosso Direitos Animais aqui no Paralelo 30. Na edição de hoje, a Kátia Moreira, que já está aqui no estúdio conosco, vai trazer uma pauta bem legal pra gente discutir, interessante e bastante moderna, que é a questão dos direitos dos animais, né, os direitos dos animais no direito de família, né, e como que a gente percebe, né, os animais, ou começa a perceber não mais os animais como objeto, e sim como membros da família aí, né? Já tem no direito diversas discussões a respeito disso, mas eu vou deixar para eles conversarem melhor e trazerem essa pauta. A gente vai discutindo, e o convidado da Kátia é ninguém nada menos que Miguel Ramos, hein? Olá, muito bem, muito prazer. Obrigado, que bom te pelo receber convite. aqui. Eu é que agradeço. Imagina, é sempre gente. bom estar aqui na Rádio Universidade conversando com vocês e com os ouvintes. Imagina, a gente fica honrado aí contigo, obrigado por ter vindo. Antes da gente começar então a nossa pauta, vou dar umas notinhas rápidas da universidade aqui e a gente logo em seguida já chama a nossa música para começar o bate-papo. Nessa quarta-feira, dia 26, o professor Gerson Fernandino ministrará a palestra E Quando Recifes de Coral Não Protegem a Costa, na sexta atividade do projeto Café Geográfico. As inscrições já estão abertas e podem ser feitas no sistema de inscrições da FURG, o SINSC. A palestra será realizada às 16 horas na sala 6101, pavilhão 6 do Campus Carreiros. O docente ministrante tem experiência na área de consultoria e monitoramento ambiental, oceanografia com ênfase em dinâmica costeira, poluição marinha, resíduos sólidos e lixo marinho. Atualmente atua como professor substituto no Instituto de Oceanografia da nossa universidade. O projeto Café Geográfico tem o objetivo de proporcionar um ambiente de diálogo entre os estudantes de graduação e da pós-graduação em Geografia e áreas afins, com os professores dos cursos, através então da apresentação das suas trajetórias acadêmicas nas áreas de pesquisa. Mais informações podem ser obtidas pelo e-mail cafégeográficofurg@gmail.com ou através da página deles no Facebook. Se tu procurares ali por Café Geográfico, tu encontra. Eles trazem aqui na página o cronograma das palestras. Tem ainda no dia 31 de outubro o programa Minha Casa Minha Vida no Rio Grande do Sul, com a professora Leda Veloso. E no dia 7 de novembro, Geografias Feministas, professora Suzana Maria Veleda também dará palestra. Vamos ver aqui o que mais nós temos para não tomar muito tempo de programa. Inscrições para as oficinas da 17ª Mostra de Produção Universitária da FURG, serão recebidas até o dia 26 também pelo SINSC. Entre as novidades dessa edição da MPU, o maior evento acadêmico da instituição, está a possibilidade de envolvimento dos estudantes e professores nos cursos de educação à distância pela MPU Online, nos polos de apoio presencial nos campos Rio Grande e nas plataformas digitais. Os acadêmicos da EAD poderão se inscrever no evento, que será realizado de 1º a 3 de outubro, e participar do Salão de Indissociabilidade e das oficinas. Eu vou lançar o link ali, mas tem na página da universidade, para tu não perder tua inscrição. Tu clica por ali, dá uma procuradinha rápida que tu encontra. E vamos ver aqui, última notinha.
Os cursos de especialização à distância para professores de matemática e o de gestão pública municipal, da FURG, pelo Sistema Universidade Aberta do Brasil, oferecem 300 vagas distribuídas no Polo Rio Grande e em outros 9 municípios do estado. As atividades letivas de ambos os cursos serão iniciadas em novembro desse ano. As candidaturas poderão ser submetidas até o dia 3 de outubro, exclusivamente online, pelo sistema de inscrições dos cursos de pós-graduação da FURG, o ciposg.furg.br. A especialização à distância para professores de matemática é destinada a graduados em Física, Química e Matemática, licenciatura e ou bacharelado. As vagas serão divididas 30 em cada nos polos de Rio Grande, Novo Hamburgo, São Francisco de Paula, Sapucaia do Sul e São Lourenço do Sul. Já o curso de pós-graduação em Gestão Pública Municipal será ofertado além do Polo FURG Rio Grande, nos polos São José do Norte, Esteio, Picada, Café e Santana do Livramento, com o mesmo quantitativo de vagas. Graduados em qualquer área do conhecimento podem concorrer. Os candidatos serão classificados mediante análise de ficha de inscrição e currículo, tá? E no caso do curso de especialização à distância para matemática, haverá também a avaliação da carta de intenções. Eu tive que chegar o celular mais perto, eu estou precisando de óculos, eu estou chegando a essa conclusão. É difícil ler pequenininho assim, cara, no celular, cara? É difícil. É difícil, eu vou dando a notícia e vou espremendo o olho. Tá bem. Bom dia, Érica, bom dia, Gustavo, bom dia, Andrezinho, que nos coloca no ar aí no Switchmaster. Bom dia. Temos mais algum informezinho para fazer? Não? A princípio, não. Então, beleza. A gente vai acompanhando aí as notícias e os informes para a semana. Amanhã a gente tem mais, a gente segue noticiando. Já informo hoje, né, que quinta-feira é feriado, então a gente não vai ter nessa semana a edição de quinta-feira e nem a de sexta do Paralelo 30, que é ponto facultativo aqui na universidade. Não haverá programação ao vivo na emissora, então a gente não vai fazer o nosso programa. Vamos lá. O que temos de primeira música? A gente vai escutar a Lunária Companhia de São Jorge com o Paiado e o Punk tipo Beatles. Muito bem, ótimo. É músicas da nossa região aí. A gente escuta esse som e já retorna para continuar o bate-papo. Valeu! Senhores do bem e do mal comandam a natureza, soprando os ventos, carregando as estrelas para lá e para cá e ditando as regras entre os elementos. A vida e a morte são apenas ciclos, e nos definhamos e nos reagrupamos em moléculas e átomos e partículas. Eu já fui tu, e tu já foi ele, e ele já foi nós, que fomos os nossos avós e que seremos os nossos filhos. Andarilhos indecisos como os índios de outrora, que saíam batendo espora para se espalhar por tantos trilhos. Vidas vindas de outras vidas. A natureza primordial se revela em cada detalhe da paisagem. Ter a certeza de permanecer infinitamente imerso na continuidade da existência, desde os tempos sem início até os tempos sem fim. Certa feita foi Sepete Araju quem teve a oportunidade e disse às autoridades que a terra era de todos. Recebeu de resposta um desaforo e retrucou sem intervalo: a terra é de Deus e de todas as suas criaturas, portanto ajoelha-te e beija as patas do meu cavalo. O planeta não está morrendo, está só nos matando para não ser mais importunado. Uma febre encravada, batizada de aquecimento, que quando houver o pior tormento, não terás como escapar, nem que estejas bem montado. Já disse o jeito e vou me indo, meio que numa milonga, como um canto de cigarra, meio que a minha maneira. E se eu floresço em guitarras, é porque já fui a madeira. 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 Eu vim das lendas criadas por meu povo. Eu sou um pouco de cada herói. Eu trago na cara a cara dos meus antepassados.
Misturei-me tanto a essa terra que o meu cheiro tem o mesmo cheiro dela. A minha personalidade se confunde com a dela. E a minha história também. Muito bem, 11 horas 13 minutos, a gente vai retornando aqui pro Paralelo 30, a gente escutou Paiado e o Punk, como é que é o nome da música? Tipo Beatles. Tipo Beatles, isso, muito bem. Então vamos lá, vamos dar o start no nosso bate-papo aqui, Direitos Animais no Paralelo 30. Bom dia, Kátia. Bom dia a todos e todas. É um prazer novamente estar aqui com vocês. E hoje na companhia do Miguel, que gentilmente abriu um espaço na intensa pauta aí da vida dele, de compromissos que ele tem aqui em Porto Alegre, para vir conversar conosco sobre um tema que eu já tenho vontade de trazer há algum tempo para cá. Mas faltava uma oportunidade de alguém que pudesse ser capacitado para discorrer aqui para nós. Tá rasgando cedo, hein? Tá rasgando cedo. Mas o Miguel, além de ser um excelente professor, né, da FURG... Obrigado. É desembargador, agora é eleitoral também, né, Miguel? Então, ele é cheio de atividades. E na FURG ele está dando aula de Direito de Família? Direito de Família, Direito das Sessões e, conforme o semestre, Processo Eletrônico também. Olha aí, então... É parecido, né? Um tema com o outro. Muito. Mas, então, nessa pauta, nessas aulas que ele ministra lá na FURG, né, a parte do Direito de Família. E a abordagem hoje é justamente as famílias... Multiespécies, né? Que será isso? Agora vamos perguntando para o Miguel. Mas, ao correr do tempo, né, as famílias estão mudando a sua configuração, né? De uns anos para cá, eu diria... Eu penso, né? A Constituição Federal ainda manteve aquela tradicional, o homem, a mulher e os filhos, né? Pouca coisa teve mudança lá em 88. Sim. Mas nos últimos, 5 anos, seria essa mudança mais intensa? Eu acho que é muito... por volta dos últimos 18 anos, né? Quando a gente consegue visualizar que aqueles tipos específicos que estão lá no artigo 226 da Constituição, que é a família decorrente do casamento, a família decorrente da união estável, a família monoparental... Eles não são únicos, que existem outras formas de família também que não aquelas. Então, a partir do final dos anos 90, início dos anos 2000, quando a gente tem a mudança, o novo século, vamos dizer assim, a gente começa a ver outras configurações, como, por exemplo, a família homoafetiva, como decorrente que a gente consegue... pela jurisprudência, passar a ter uma vamos dizer assim, um tratamento mais igualitário, né, da família homoafetiva, da união estável homoafetiva, como uma união estável, como se fosse uma união estável heteroafetiva, muito embora não tenha legislação que regule isso. Né? É verdade. Aliás, não tem. Tem, porque na legislação não diz nada que sejam relações entre homem e mulher, exclusivamente. Então, consequentemente, aquela legislação ela pode ser aplicável não só a esse tipo de família, como a novas configurações de família que a gente começa a também passar a discutir a partir de uma evolução social, ou para alguns, involução social, como, por exemplo, essa questão da poliafetividade especificamente, né? É verdade. Então, a partir do momento que a gente tem uma configuração de uma família de mais de 2 pessoas, decorrente de uma união entre 3 pessoas. Se as pessoas querem, por que não? Mas não deve ser o direito que vai obstar isso, antes mesmo pelo contrário, porque se isso começar a ocorrer com maior frequência devido ao permissivo das próprias pessoas, né, das suas relações, de como elas passam a se relacionar,
isso vai começar a bater na barra do tribunal. Por quê? Porque as pessoas vão viver juntas, vão acumular patrimônio, vão ter filhos e, de alguma forma ou de outra, isso tem de... No momento que existe o litígio, no momento que existe a lide, no momento em que as pessoas desfazem isso, como uma família dita, entre aspas, normal, né? Que isso não deixa de ser normal também, aí o que vai acontecer? Elas vão buscar o tribunal e o tribunal vai ter que dar um parecer sobre isso. E a gente não pode ser preconceituoso. Muito embora isso não sirva para mim, isso serve para elas. O outro. E eu não tenho que pensar da minha forma. Eu tenho que procurar pensar da forma do outro. No momento que eu vou tentar decidir, no momento que eu vou tentar solucionar aquele litígio especificamente. Muito bom, muito bem colocado. E eu acho que essas questões familiares já existiam, essas formações, só que nunca foram muito expostas, na verdade, né? Acho que as pessoas viviam de forma até o poliamor aí, né? Famílias poliafetivas. A poliafetividade. Existiam, mas não chegavam. Eu acho que... Isso são construções, né? Isso são construções que decorrem do próprio avanço social, vamos dizer assim, ou do próprio comportamento social, se a gente não quiser dizer que a sociedade avança, né? Mas do próprio caminhar da sociedade, né? Em um determinado sentido. A gente nota que a partir da Constituição de 1988, a gente tem uma repersonalização do direito. Ou seja, a gente deixa de pensar o direito como relações patrimoniais, né? A gente passa a pensar entre relações entre pessoas antes de qualquer coisa, muito embora o patrimônio seja importante, né? Porque é isso que move toda a economia. Mas, principalmente na área do direito de família, a gente passa a ter uma visão muito mais pessoal, né? E a gente passa a considerar, por exemplo, a afetividade como um dos elementos bases, aquilo que eu digo, o afeto como elemento juridicizante e desjuridicizante de relações familiares. Em que sentido? Eu tenho determinados tipos de relações que, pela presença do afeto, exclusivamente, naquela configuração, ela se torna uma relação familiar. Vamos lá, um exemplo. Se eu não tenho filho, passo a manter uma relação filho biológico, passo a manter uma relação com alguém que tem filhos biológicos, né? E esses filhos daquela pessoa começam a me tratar como se eu fosse o pai dele, exclusivamente. Quem é pai? Pai é quem manteve a relação, né? Aquela relação sexual que gerou o filho. Pai é quem registrou o filho, pai é quem criou o filho. A gente pode conviver com essas verdades de uma forma múltipla hoje. E esse caráter da gente ver que existe essa possibilidade da gente conviver com essa multiplicidade de relações é que acabam levando também para essas relações, as verdadeiras de família entre homem e mulher, né? Essas novas configurações, também isso. Se eu posso ter dois pais, como o próprio STF já aceitou essa situação, o pai biológico e o pai socioafetivo, o porquê que eu não posso viver com duas mulheres, ou a minha mulher viver com dois homens, ou três homens viverem juntos, ou três mulheres viverem juntos? Porque a gente tem que pensar o seguinte, é ele. Então a gente não tem que se importar com a relação dele, a gente tem que se importar com a nossa, a gente tem que cuidar do nosso. Se ele não está fazendo mal para ninguém, qual o problema dele viver assim? Então isso é que a gente tem que ver. E esse afeto que a gente nota que esse afeto ele decorre, vamos dizer assim, essa valorização do afeto dentro do direito de família, ele decorre de diversas situações que a gente pode dizer. Primeiro, o que é o afeto? Vamos lá, o afeto-amor. O afeto-amor é o afeto poético, né? Que a gente tem lá na poesia, né? Esse tipo de coisa assim. Mas o afeto está muito mais ligado à afetação do sujeito dentro de uma relação específica. Ou seja, qual é a tua condição ali dentro. Né? Então, eu, por exemplo, nessa relação que eu disse de eu me casar com alguém que tenha filhos, e esses filhos não são meus filhos biológicos, mas eu passo a tratá-los como filhos e eles me passam a tratar como pai, eu tenho uma afetação de pai ali dentro. E, consequentemente, isso vai gerar um vínculo, vai juridicizar e vai gerar um vínculo ali dentro. Isso decorre, principalmente, esse ganho do afeto dentro do direito de família decorre, primeiro,
da própria, vamos dizer assim, da condição, da diminuição do número de filhos que as pessoas têm dentro da família, né? A gente estava acostumado antes a ver que as pessoas tinham 7, 8, 9, 10 filhos. E com a higienização, a sanitarização, né, que a gente passou a partir principalmente do início do século passado e mais intensamente a partir da segunda metade do século passado, a gente nota que, primeiro, houve um controle de natalidade, uma diminuição de números de filhos. Consequentemente, as perdas que a gente tinha entre jovens é muito menor, né? Então a sobrevida das crianças acaba sendo muito menor. E isso faz com que a diminuição de número de filhos, que a gente tenha cada vez mais se prender mais naquele afeto, né? Ou seja, eu não tenho mais 2, 3, 4 aqueles que sobrevivem, eu tenho um. E eu tenho que cuidar muito bem desse. E eu tenho uma ligação muito maior com ele, né? Então, isso faz com que vá se ganhando. E, ao mesmo tempo, a gente nota que, trazendo um pouco para essa questão da família multiespécie, né? Vamos dizer assim, a gente nota que primeiro, o que é uma família multiespécie? Aquela família onde as pessoas se relacionam entre espécie, né? Com esse afeto, com caráter de solidariedade. A gente nota que hoje muito mais as pessoas estão tratando os pets como se fossem filhos. Né? Então, muitas vezes tratam até muito melhor do que tratariam os filhos. Né? Então, as pessoas acabam tendo uma convivência diferenciada com o seu pet. A gente nota que as pessoas estão cada vez mais sozinhas, cada vez diminuindo o número de relações sociais que elas têm. Estão se prendendo dentro de casa por questões de segurança, sobrevivência, esse tipo de coisa assim. E o pet, muitas vezes, acaba sendo o companheiro dessas pessoas. E, consequentemente, se tem uma relação afetiva muito maior. Né? Então, isso forma aquilo que se chama família multiespécie, que tem reflexo em todas as áreas. A gente vai ver na psicologia, já se estuda isso, principalmente quando a gente estuda as perdas, né? A dor da perda desses animais, que pode causar o abalo psicológico, esse tipo de coisa. As pessoas dizem, mas quem é que vai se abalar psicologicamente pela perda de um pet? Todo mundo se abala. Com certeza. Né? Muito mais do que a gente se abalava antigamente, quando a gente deixava aquele pet acorrentado no pátio. Hoje ele dorme na cama. Sim. Hoje ele come uma comida especial, ele tem um tratamento especial, ele tem tudo completamente diferenciado. E muitas vezes não somos nós que somos donos do pet, é o pet que é dono do humano, né? Porque o pet faz muito mais com a gente do que a gente faz com ele. É verdade. Né? Então tem tudo isso. Isso vai fazendo que a gente vá criando relações de afetividade com esses animais. E, consequentemente, isso tem reflexo no mundo do direito. E tem grandes reflexos. A gente começa a ver dentro dos tribunais discussões diversas a respeito especificamente disso, desde a área de família, a área da responsabilidade civil e outras áreas mais que a gente começa a ter. Então, embora o nosso direito ainda trate os animais como coisas, né? Como seres sem não evoluímos. O direito não evoluiu para isso. É muito difícil o direito conseguir acompanhar a evolução social. Então, às vezes, o direito se põe dentro daquela regra do Miguel Reale, né? Do princípio do fato, valor, norma. Né? Muitas vezes, a sociedade, nos fatos sociais, ela cria determinados valores e logo vem uma norma para regular. Esse seria o caminho correto. Né? Só que, muitas vezes, a gente tem o inverso. A gente tenta, dentro de políticas públicas, realizar o inverso. Como, por exemplo, a gente pegar lá o Código de Trânsito, né? Com a lei seca, de tanto ter acidente de trânsito por causa que as pessoas bebiam, o que a gente fez? A gente usou a norma como forma de regular fatos para alterar valores sociais. Em que sentido? Não bebe mais quando vai dirigir. Porque se tu beber, isso vai ser considerado crime, tu vai ter uma multa alta, se tu causar um dano àquela pessoa, ele vai ser um tratamento diferenciado de um outro dano semelhante que tu pudesse causar com aquele, com outro, em outra situação, mas que pudesse causar com aquela pessoa, esse tipo de coisa assim. Então, ali
o direito está como forma de regular um valor social e mudar o comportamento social. Mas, na grande maioria das vezes, o direito há a mudança do comportamento social e logo vem a norma. E é óbvio, com a degradação que a gente tem do nosso Congresso hoje, muito mais preocupado com outras coisas e com a ausência de políticas públicas que a gente tem, né, principalmente em âmbito municipal, no trato de animais, principalmente, a gente nota que isso demora para acontecer. A gente teve um importante ganho a partir do momento que a gente proibiu determinadas vaquejada, né, e outras situações que pudessem configurar maltratos com os animais, e daqui a pouco fazem-se leis para modificar isso por interesse. O que a gente tem que ver, creio eu, hoje, é que o mundo não gira mais em torno da pessoa. Nós fazemos parte de um todo. E quando nós fazemos parte de um todo, a gente tem que se relacionar com esse todo de uma forma completamente diferenciada. Ou seja, eu não vou tirar da natureza, especificamente, aquilo que eu preciso, porque ela vai se esgotar, né? Ou da forma que eu quero para ganhar lucro, esse tipo de coisa. Eu tenho que ter um trato diferenciado, muito embora a própria existência humana já não se possa considerar, sim, já não possa se considerar que seja sustentável, né? Mas eu tenho que procurar me relacionar com a natureza da forma mais sustentável possível, né? Para quê? Para que eu possa ter uma continuidade, inclusive minha. Por quê? Porque a natureza não gira em torno daquilo que a gente descobriu lá, que tinham descoberto lá por volta de 1500, 1600, 1700, né? De que o ser humano era o dono do universo. Não, o ser humano faz parte do universo. E a partir dessa ótica que a gente tem que se relacionar com o todo. A mesma coisa que os animais, né? A gente vai dizer assim, os animais são... Eu posso bater num cachorro, que problema tem? Não, eles também têm direitos. Mas não existe uma regra que regule. Sim, existem algumas regras. Sim. Mas hoje a gente já fala de direitos e garantias fundamentais lá do artigo 5º da Constituição, também para os animais, naquilo que é aplicável. É óbvio que eles têm direitos, sem dúvida nenhuma. E principalmente em relação ao tratamento, né? A existência deles. Só que são direitos que são desrespeitados. Começa por políticas públicas, né? A gente vê que não existem políticas públicas, se não existem também para nós, humanos, né? Que somos o destinatário dentro daquele acordo social, muito menos vão existir para os animais, né? Mas isso são problemas que geram zoonoses e outros problemas que vão gerando, inclusive para nós, essa ausência de políticas públicas para eles, né? Deixa eu interromper vocês, estou ouvindo a trilha aqui já, são 11h29, já deve virar o 30. Vamos fazer um intervalinho rápido? E aí a gente já retorna e continua esse bate-papo.